rodada numa situação mais ou menos complicada. Era a estreia do Filipão na Libertadores, na PVC, mas o Atlético que precisa ainda vencer os seus 2 jogos, mas pelo menos o primeiro já fez a sua parte. Estreia do Filipão na Libertadores. Na Libertadores, sim. Terceiro jogo dele, segunda vitória, né? Ele ganhou do Tocantinópolis e perdeu do Fluminense. E agora vem pro torneio que, como Copa do Brasil ele é o recordista, Libertadores ele tem 2. E claro que o Atlético vai namorar a Libertadores, já foi a final em 2005, fez grandes campanhas. Aí a gente vê o primeiro gol, ele fez o Coelho, né, que faz um golaço. O Coelho foi o melhor jogador do primeiro tempo quando o Atlético não estava bem. Terans é sempre muito importante, o Atlético fez só 3 gols nesses primeiros 5 jogos da Libertadores. Dos 3, 1 foi do Terans e o outro foi passe do Terans aqui para o Canóbio marcar. O Atlético cresceu no segundo tempo, fez 2-0, mereceu a vitória e agora está ali numa posição de precisa só vencer o Caracas na semana que vem para confirmar a classificação para as oitavas de final. Ô Noriega, você acha que esse gol do Coelho ele cruzou ou ele tentou chutar pro gol mesmo? Difícil, hein? Essa é uma pergunta que vale uma grana, mas foi bonito, foi. Foi bonito, foi. O Atlético Paranaense, a gente tá me lembrando, com essa vitória pela confusão no grupo, basta um empate, né? Mas vai jogar em casa de novo, né, Nori? O Filipão estreou com um time misto na Copa do Brasil, que o PVC já citou, aí sim, Campeonato Brasileiro, e hoje uma competição importante e um resultado que era importante também pro Atlético, de novo nesse nosso papo de terceiro jogo, né? Tá começando um trabalho, um jogo já decisivo. Filipão na Arena da Baixada com o teto fechado, uma combinação que eu vou te contar, viu? O negócio não vai ficar legal para a concorrência, não. Jogo classificatório, jogo eliminatório, nesse estádio em que a pressão da torcida, com o teto ali fechado, é incrível. O time joga muito em cima do adversário, o Filipão conhece como poucos esse ambiente, esse tipo de jogo. Eu acho que pode dar uma fusão aí interessante para a equipe do Atlético. O Filipão tem 7 Libertadores e chegou à semifinal em 5. Ele só não chegou à semifinal pelo Cruzeiro em 2001, caiu nas quartas contra o Palmeiras, e não chegou às semifinais em 2019 pelo Palmeiras, caiu nas quartas contra o Grêmio. Mas a gente pode discutir o Filipão o que quiser discutir, né? Mas é a história do futebol. Sim. Tem 2 técnicos. O currículo do cara é brincadeira. E assim, você tem 7 senhor Libertadores, 7 Libertadores, 5 vezes chegou à semifinal, ganhou 2. É realmente impressionante. Só ele e Zagallo disputaram 3 Copas do Mundo como técnicos e sempre chegaram às semifinais. Vamos botar a classificação logo do Furacão pra gente dar uma olhadinha como ficou, porque embolou, né? Essa vitória justamente, o Furacão estava em último no grupo e conseguiu ir para a segunda colocação com a vitória hoje sobre o Libertad, porque aí empatou em número de pontos com o Libertad e ainda tem o The Strongest ali com 6 pontos e o Caracas também com 6. Ou seja, nesse grupo todo mundo tem chance. Mas é verdade, assim, eu falei de só precisa ganhar do Caracas, não, ele só precisa empatar com o Caracas, porque como o Libertad enfrenta o Strongest, o Atlético vai a 8, o Strongest ou vai a 9, o Libertad fica com 7, ou o Strongest fica com 7 e o Libertad vai a 8. Então o Atlético se classifica com um empate contra o Caracas semana que vem. E mais uma vez jogando em casa, né? Então pro Atlético, para a classificação, agora melhorou muito a situação. Começou a rodada de 2 vitórias, mas basta com o empate depois de ter vencido hoje um adversário direto, que virou adversário direto, porque realmente bagunçou a tabela toda do grupo. Bom pro Furacão, que essa vitória deixa com muita chance para a última rodada dessa fase de grupo. Mas eu perguntei pro Nori o que ele achou do primeiro gol do Coelho. Você acha que foi... Eu acho que ele quis chutar. Você acha que ele quis finalizar, não foi tentativa de cruzamento? Até porque ele tem nome de craque, né? Coelho. Meu Deus. Só que coelho em espanhol é pescoço, não é coelho, como eu. Meu primo, nesse caso, é o América Mineiro. Que aí é coelho mesmo, é coelho em português. Que está eliminado. Vamos falar já do América Mineiro, mas seria é porque eu tenho... Conejo, né? Seria Conejo. Se fosse espanhol. Se fosse Conejo, você falou que ele chutou de qualquer forma, ia brincar, falar se for Conejo, chutou, né? Eu acho que ele tentou fazer o gol. Coelho, ele cruzou. Posso até ver de novo daqui a pouco e mudar de ideia, mas eu acho que ele chutou. Temos a sonora, temos as palavras de Coelho para... Quer dizer, vamos ver. Não sei se ele falou a verdade, né? Vamos ver o que o Coelho respondeu em relação a esse lance, o primeiro gol do Atlético Paranaense e depois o Filipão também falando sobre esse resultado. Não, que chutei no gol, né? Cruzamento, gol é gol. Eu disse para ele não mentir, porque
eu disse a ele, tu não vai mentir como o Ronaldinho Gaúcho fez. Aí ele disse a mim, o senhor não mandou chutar no gol? Chutei. Veja bem, nós estávamos em último lugar, hoje estamos em segundo lugar, com chances de classificação. Nós não tínhamos quase chance, então criamos a chance e o torcedor participou. Agora não podemos esquecer que domingo o nosso torcedor também deve participar e muito mais, e assim vamos evoluindo para que possamos ter possibilidades de atingir aquilo que foi sonhado pela presidência, pelos diretores, pelos torcedores e por nós como integrantes de uma equipe. Sempre a lembrança. Atacante, vai dizer, sempre fez gol. Eu concordo, como atacante, concordo com ele. Você entrou no gol, chutou pro gol. Chutou pro gol, claro. Mas ele deixou claro ele deixou claro que ele tá mentindo. Né? Então ele cruzou. O Noriega tá certo. Deu uma risadinha. Olha, só a lembrança sempre de que o Filipão ia ser contratado para diretor técnico e ele foi... A negociação estava em andamento para que ele fosse diretor técnico e a precipitação da queda do Carille pelo 5-0 do Strongest no episódio que o Mário Celso Petralha viajou para São Paulo para a reunião da Liga. A reunião da Liga deu tudo errado do que ele queria que desse. Ele pegou o avião e foi para Curitiba. Tinha uma tormenta no aeroporto de Curitiba, São José dos Pinhais. O avião arremeteu e voltou, pousou. Quando finalmente pousou, ele perguntou, quanto foi o jogo? Aí o cara respondeu para ele, 5-0 para o Strongest. O Carille caiu exatamente nessas circunstâncias. E a negociação com o Filipão, que era para diretor técnico, passou a ser para técnico no dia seguinte. E fechou. Então, no meio de uma turbulência, o Filipão ainda virou técnico do Atlético Paranaense, tá? Mas, então, PVC, diga, Nori. Desculpa, Imagina. Camila. Eu, particularmente, acho muito legal ter o Filipão e ter treinadores da geração do Filipão para disputar a Libertadores, Campeonato Brasileiro, com treinadores estrangeiros, portugueses, argentinos, treinadores jovens, treinadores de meia idade. É muito legal, cara. Enriquece o campeonato, enriquece o futebol, esse choque de ideias, de histórias, né? Você imagina, por exemplo, o Palmeiras e Atlético Mineiro, o Filipão enfrentando o Palmeiras que marcou tanto a vida dele, um clube em que ele foi tão campeão, é um ídolo do Palmeiras até hoje, e a relação que ele tem com o Abel Ferreira, por exemplo, né? Meio que um mentor do Abel Ferreira. Abel sempre fala isso, cita o Filipão em entrevistas. Eu acho que ter o futebol brasileiro, ele só ganha tendo jovens treinadores de potencial trabalhando, tendo treinadores estrangeiros com ideias diferentes, de escolas diferentes, treinadores argentinos, portugueses, uruguaios que possam passar por aqui, como passaram colombianos recentemente. Eu acho que a gente precisa parar com essa história de ficar achando que é ruim ter essa riqueza de ideias. Também, e uma questão que eu acho que ter o Filipão está com 70, se eu não me engano, mostra que não existe idade, né? Existe um preconceito velado contra uma série de situações que a gente vê hoje no mundo, né? Essa estupidez do racismo acontecendo com frequência no futebol, mas também existe um certo preconceito no futebol contra pessoas de mais idade, contra profissionais de mais idade. Eu acho que essa volta do Filipão, ela é legal, ela é positiva e ela é enriquecedora para esse caldo cultural do nosso futebol. 73 já ele tá. 73, idade do Filipão, que hoje, com essa vitória de 2-0, coloca o Atlético no segundo lugar do grupo e com bastante chance de classificação às oitavas de final.